Graças a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quão grande é o Senhor para nós, né, irmãos? Estamos gratos a Deus por mais este privilégio de, mais uma vez, parar um pouco no tempo, neste elemento chamado tempo aqui, e entrar na eternidade enquanto vamos ouvir Deus falar para nós através do seu mensageiro. Que privilégio nós temos em poder ter a voz de Deus gravada através de um profeta genuíno, verdadeiro, o maior profeta que Deus tem enviado sobre a terra, o nosso mensageiro. Ele veio com uma missão especial de preparar esta noiva. Ele é o nosso Eliezer, preparar a noiva para o arrebatamento. Estamos vivendo numa hora muito tremenda, irmãos, onde necessitamos mais do que nunca estarmos atentos a esta voz que transforma, que resgata os seus escolhidos. Estou grato a Deus por poder ver tantos que estão ouvindo esta voz, estão atentando para o chamado de Deus para esta hora, através deste ministério de fitas. É muito simples hoje, tão simples que os grandes estão passando por alto. Hoje é somente apertar o play e deixar Deus falar, abrir nossos corações e ouvir a sua voz. Pela graça de Deus, temos vindo agora de um roteiro maravilhoso, onde estivemos no estado de Goiás, ali em Aparecida de Goiânia, junto com o irmão Tiago Crispim e tantos outros, onde ali apertamos o play, juntos ouvimos o mensageiro de Deus falar para nós. Também estivemos até Perolândia, no estado do Goiás, e ali também, juntamente com nossos irmãos, somente apertando o play e ouvindo Deus falar através do seu mensageiro. E de lá tivemos em Minas Gerais, em Paraupeba de Minas. E ali está o nosso irmão Bernardo e o grupo de irmãos, Claudinei, Carlos e outros, eleitos do Senhor que têm alcançado esta revelação da importância de ouvir diretamente do profeta. E na ocasião estivemos ali inaugurando mais um local onde será tocada as fitas do mensageiro. Um tabernáculozinho onde estaremos juntos compartilhando desta mensagem. E assim, em toda parte de nossa nação. Quero transmitir hoje uma saudação também ao nosso irmão e ministro José Márcio, ali de São José dos Campos, onde temos também um tabernáculo em São José dos Campos, que estão acompanhando as transmissões, que estão ouvindo as fitas. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje também, antes de iniciarmos, vamos ler uma carta do irmão José. Como tenho dito para mim, estas cartas que o irmão José Brana tem enviado para a noiva em torno do mundo é algo muito especial. Primeiro, que eu creio que Deus o vindicou e o chamou para esta hora. E foi indicado pelo mensageiro profeta William Marion Brana. E outra, eu creio que ele é um profeta também. José é um profeta. Então, ele está apenas nos sinalizando e nos estimulando para ouvir o mensageiro de Malaquias 4. E isso tem sido maravilhoso para mim. Essa tem sido a maior autenticação do ministério do irmão José, porque ele não quis levar um ministério próprio. Ele veio para apontar para nós o ministério, que é a mensagem de um só homem, de um profeta dispensacional, William Marion Brana. E aconselhando esta noiva a ouvir a sua voz, a voz de Malaquias 4. Que Deus abençoe o irmão José Brana, onde ele estiver. E nessa carta de hoje, realmente ele está tentando expressar, porque muitos
que estão atacando, que estão tentando dizer coisas que ele não disse, né? E principalmente os críticos, né? Que tem muitos que são completamente contra o trabalho que Deus está realizando hoje através do irmão José, do Ministério de Fitas. Mas eu creio que há uma noiva que está crendo nisso, há muitos que estão recebendo a revelação, captando a visão. E eu creio que o irmão José tem sofrido muito, porque é muito bombardeio. E eu digo também, meus queridos, vocês que captaram a visão do Ministério das Fitas, tem alguns também que estão indo para um outro extremo e tentando dizer coisa que o irmão José não disse. Isso cai na mão dos críticos, e os críticos pensam que foi o irmão José que falou, e o irmão José não falou aquilo. Então vamos deixar fluir do jeito que o nosso precioso irmão José Brana tem instruído para nós levarmos essa mensagem. Ele tem dito que, muitos têm dito que ele não crê no ministério de Efésios 4:11, que é o quíntuplo ministério. Ele disse: como eu não posso crer se eu fui ordenado pelo irmão Brana dentro do ministério quíntuplo? Isso ele tem repetido várias vezes. Eu acompanho o irmão José, as transmissões desde 2015, e sempre ele tem falado isso. Agora o que o irmão José tem dito, que há o verdadeiro quíntuplo e o falso quíntuplo. O verdadeiro quíntuplo vai estar estimulando e apontando as pessoas para crerem na mensagem de Malaquias 4, e estão tocando as fitas para o povo ouvir diretamente do mensageiro. Mas Deus o ordenou como profeta no quíntuplo e como pastor também no quíntuplo. Ele é pastor e é profeta dentro do quíntuplo. Como ele não pode crer no quíntuplo? Ele sempre tem dito isto, mas os críticos sempre tentam botar como se o irmão José esteja contra, mas ele está contra a coisa errada, né? Outros dizem que ele está contra ir à igreja. Ele disse: eu nunca disse isso, nunca pensei isso. Mas há pessoas muitas vezes amáveis que tentam, não, que tem que ficar só em casa. Não é isso, irmãos. Deus tem a maneira de fazer as coisas. Eu creio que o irmão José nunca foi contra. Se hoje ele não está fazendo cultos presenciais lá no Tabernáculo Brana, é porque o Tabernáculo Brana está em construção. E também o ano passado a pandemia nos Estados Unidos estava muito forte. Mas ele tem dito para nós, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se há possibilidade na igreja, vamos ouvir na igreja. Hoje à noite, às 19 horas, estaremos falando um pouco sobre isso. Algumas cartas, alguns documentários do próprio irmão José Brana, mostrando essas coisas, que ele nunca foi contra quíntuplo, nunca foi contra ter culto na igreja. Isso são especulações de pessoas que não captaram o que realmente ele quer. Tem outros que dizem que para ser noiva tem que ouvir a transmissão no mesmo horário e todas as vezes. Eu creio que é maravilhoso. Nós aqui temos procurado ouvir as transmissões no mesmo horário que toda noiva está ouvindo no mundo inteiro. Mas entendemos, e o irmão José também entende e tem centralizado isso, que há lugares que fica mais difícil. Por exemplo, no outro extremo do mundo, hoje em algum lugar é madrugada e tudo. Então tudo tem que ser dentro de um consenso. Ele deixou livre para que os pastores tenham a liderança do Espírito Santo como fazer em suas igrejas. Tem igrejas no interior que não tem nem mesmo internet, vão depender da gente gravar essa transmissão e levar para eles lá dentro dos matos, dentro das matas. Tem outros que dependem de transporte e se for colocado no mesmo horário, eles não vão conseguir ter os seus transportes para voltar para suas casas. Então nós damos um jeito de antecipar ou fazer depois. Então o importante, irmãos, que o irmão José está querendo é que aperte o play. Deixa o irmão Brana falar. Coloque o irmão Brana de volta no púlpito. E isto nós aqui cremos 100% e já há muitos anos estamos fazendo isso. Que todos os cultos nossos aqui, esse tabernáculo aqui, nunca nenhum outro pregador pregou aqui. Foi só o nosso profeta William Brana. Desde que ele foi inaugurado, nós já começamos a inauguração, o próprio irmão Brana fazendo, e em seguida todos os cultos apertando o play.
todos os cultos, sem exceção, aqui no nosso tabernáculo em Curitiba, e onde quer que eu esteja, na responsabilidade e na direção de Deus, estamos tocando as fitas todos os cultos. Louvado seja Deus! E nós cremos aqui em ouvir juntos a transmissão, seja em casa ou seja na igreja. Quando não tem possibilidade de ser na igreja, nossos irmãos estão tudo conectados em casa. Agora mesmo temos milhares de irmãos que estão conectados em seus lares, porque hoje não podemos ter presencial devido à pandemia, e nós queremos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas logo que voltar aos cultos presenciais, estamos ouvindo a transmissão aqui do nosso tabernáculo, todos juntos. Mas sempre estamos incentivando os santos a ouvir a transmissão, a ouvir as mensagens, não somente no domingo apenas, mas nós temos durante a semana cultos de fitas, onde somos muito abençoados, ouvindo Deus falar através deste profeta. É maravilhoso. Eu digo a você, meu irmão, que não provou ainda isso, você ministro que ainda não saboreou quão importante é trazer o seu povo na vontade perfeita de Deus e juntos sentar com eles e ouvir a voz de Deus. Faça isso e você vai ver o efeito que Deus vai trazer, a transformação de vidas. Almas vão continuar vindo que não paramos de batizar. Hoje mesmo teremos alguns batismos realizando aqui no tabernáculo. Então Deus estará movendo no coração da semente eleita. Isso é tão maravilhoso. E você, meu irmão, que creu no ministério de fitas, mas talvez alguma pessoa tenha lhe influenciado dizendo que não precisa estar numa igreja, não precisa. Sim, se não tem uma igreja que toque as fitas, eu até entendo. Mas se onde você mora tem uma igreja que crê em tocar as fitas, escuta as transmissões do Tabernáculo Brana, você não tem que ficar parado em casa se tiver cultos presenciais. O irmão José nunca instruiu isso é ideia da cabeça de alguns. E isso está trazendo condições para os críticos bombardear o irmão José. Tenha misericórdia do nosso irmão José, não faça isso, não dê lugar para que o inimigo trabalhe e tenha pano para mangas, como se diz, para os críticos bombardear esse ministério tão glorioso. Nós cremos que Deus está mostrando a vontade perfeita dele através do ministério de fitas, está sendo uma bênção. Nós estamos juntos conectados com o Tabernáculo Brana, ouvindo todos os domingos a transmissão. E não somente isso, lendo as cartas do irmão José. São cartas preciosas. Hoje eu vou ler esta carta. Presta atenção no que o irmão José Brana diz e que possamos pôr em prática isso que ele está falando aqui. A carta ele enviou dia 5/6/2021 para toda a nação. Hoje à noite às 19 horas nós estaremos lendo outras cartas também que o irmão José Brana enviou na live que fazemos às 19 horas, mostrando que ele sempre falou a mesma coisa. Agora as pessoas que não têm entendido e têm tentado torcer ou para um lado ou para outro. Mas vamos caminhar no centro da vontade perfeita de Deus. Amém? As águias se reunindo. Estimados bebês de Deus, vimos o Deus poderoso estabelecido em suas próprias palavras, cegando as pessoas inteligentes, educadas e religiosas desta presente era, mas revelando isto para nós, bebês que aprenderão, bebês de Deus. Não podemos e não vamos ouvir a palavra de qualquer outro homem. Nós não nos importamos. É esta mensagem, estas fitas ou nada. Quando ele veio a primeira vez, ele era um homem. Quando veio a segunda vez com uma porção dobrada, ele era um homem. Quando veio na forma de João Batista, ele era um homem. Quando veio em nossa era, ele mais uma vez se revelou em um homem.
Ele está agora se revelando em carne, mais uma vez em cada um de nós, sua amável noiva palavra. Nós o recebemos em nossos corações, nossas mentes e almas estão agora na presença do Filho, amadurecendo, porque ovelha quer comida de ovelha. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. É pelo que vivemos, cada palavra, não apenas uma palavra de vez em quando, mas cada palavra que sai da boca de Deus é pelo que vivemos. Nascemos filhos de Deus, cheios do Espírito de Deus, sempre fomos filhos de Deus e sempre seremos filhos de Deus. Não há como separar isso, porque temos vida eterna. Nunca tivemos um começo, nem nunca teremos um fim. Temos o filtro do homem que pensa, sua palavra, sua mensagem, sua voz. E isso nos deu o gosto de um homem santo. Provamos das coisas celestiais e recebemos essa palavra em nossos corações. Nós a vimos manifestada diante de nós, e agora a vemos manifestadas em nós, e a nossa alma toda está envolta nela. Há alguns que estão procurando por outra pessoa para lhes revelar mais do que o que está nas fitas, mais do que apenas a Malaquias 4 para guiá-los. Mas ele nos disse que isso veio desde Lutero, depois Wesley, até mesmo os pentecostais, e agora está nos olhos proféticos de Malaquias 4, e não há mais nada para vir a não ser ele mesmo vindo para a sua noiva. E ela olhou para trás e viu aquilo, viu alguém de branco marchando para a frente. E atrás disso, disse que disse, irmão Brana, era você. E disse, marchando ali, disse, atrás de você havia pessoas de diferentes cores, com estandartes, Geórgia, Alabama, todos os diferentes tipos de lugares marchando adiante, subindo a liderança para onde Cristo estava sendo revelado na visão. Oh, aleluia! É a própria palavra em nossos corações e está nos atraindo a ela. Rejeitamos qualquer coisa que diga há mais do que apenas Malaquias 4. Há erros na mensagem. Os dias de mensagem de um só homem acabaram. É denominar e ao mesmo tempo contra a palavra ouvir uma fita. Simplesmente não queremos isso. Vivemos somente pela palavra de Deus. Cada palavra que procede da boca de Deus para esta era que é o nosso filtro. Amém. Entendemos que o ministério de fitas não é para todos, para qualquer ministro, em qualquer lugar, a qualquer hora. Isso não é direcionado em desrespeito aos seus ensinamentos. Não é nem mesmo direcionada às suas ovelhas. Esta mensagem e todas as outras mensagens que ele pregou foram direcionadas a nós, à congregação dele. Não é para a sua congregação, a menos que eles queiram recebê-la, mas é dirigido a nós, a sua congregação. Foi-me dado o direito de alimentar suas ovelhas, e somente faria o melhor do meu conhecimento, dando o alimento certo que conheço para as ovelhas. Gostaria de deixar algo perfeitamente claro mais uma vez. Sei que muitos estão dizendo coisas que simplesmente não são verdadeiras, e estão sendo ditas para enganar e desencadear as pessoas. Primeiro, que sou contra o ministério de Efésios 4:11. Eu nunca disse, ou mesmo pensei isso.
Pelo contrário, fui ordenado pelo irmão Brana para fazer parte desse ministério. Então, como poderia negá-lo? Segundo, que sou contra ir à igreja. Nunca disse, pensei ou acreditei nisso. Não estamos nos reunindo em um prédio para termos cultos, porque estamos no meio de uma construção e não temos um lugar para nos reunir. Mas se o Senhor quiser, nos reuniremos quando a construção for concluída. Terceiro, que devem ouvir a mesma fita no mesmo horário todas as semanas junto com Jeffersonville para ser noiva. Nunca disse, acreditei ou mesmo pensei uma coisa dessas. Minha vida inteira tenho dito, apertem o play. Para os ministros tenho dito, coloque o irmão Brana de volta no púlpito e toque as fitas. Mas ainda assim muitos ministros estão dizendo a seu povo tais coisas, sabendo que eu nunca disse ou escrevi nada parecido. Eles simplesmente colocam medo nas pessoas e mentem para elas. Devem se perguntar, por que tantos ministros são contra ouvir a voz de Deus ao mesmo tempo? Eles dizem que é errado e denominacional que as pessoas ouçam as fitas todas ao mesmo tempo. Era errado e denominacional quando o irmão Brana estava aqui e fez isso? Acham que se as pessoas estivessem transmitindo todas ao mesmo tempo, eles estariam contra e diriam que isso era contra a palavra? Algo está errado. Deus proveu sua noiva com um filtro. É sua palavra, sua mensagem, sua voz. A palavra vem ao profeta. O profeta é o intérprete de sua palavra. Sempre tem sido uma mensagem de um só homem e nunca de um grupo. Deus enviou seu Espírito Santo para conduzir sua noiva e esse Espírito Santo apontará ao seu profeta, aquele que ele escolheu para conduzir sua noiva para a sua palavra. Deus nunca muda seu plano. Ele sempre conduziu seu povo, sempre. Ele mesmo velado em carne humana. Você está convidado, não é obrigado a vir se unir a um grupo de pessoas que crê que cada palavra é a palavra de Deus falada por meio de seu sétimo anjo mensageiro. Enquanto ouvimos o filtro do homem que pensa, 22/8 de 65, às 14 horas, agora mesmo, vamos começar, vamos ouvir Deus falar e a noiva no mundo inteiro reunida agora, ouvindo a mesma mensagem. Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus.